Ai, obrigada por estar sentada à mesa, juntas, para ouvir a tua voz, falar com o Senhor, aprender mais de ti, adquirindo conhecimento para aplicar e com sabedoria a gente agir em todas as coisas que a gente venha decidir fazer. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tua presença, pelo teu grande amor. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui presente conosco e nos entregar o que a gente precisa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui alimentando o nosso espírito e assim fortalecendo a nossa identidade. Obrigada, Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje? Provérbios 31 e 25. Olha, se vocês pegarem algum código, uma frase assim, que vocês quiserem anotar, aí eu vou fixando. Porque eu quero ver, né? Vocês pegando os códigos, pegando uma mensagem, até que eu não falei, mas que veio pro coração de vocês. Aí podem colocar aqui como é que fala? No comentário. Tá? Que eu quero ver. Ó, a primeira versão é: reveste-se de força e dignidade e não se preocupa com o futuro. Ó, Provérbios 21. Pronto, eu vou deixar a primeira coisa fixada, o primeiro comentário fixado. Provérbios 31 e 25. Reveste-se de força e dignidade e não se preocupa com o futuro. Olha só. A gente acha assim, né? Nossa, que mulher perfeita é essa, meu Deus? Ela não se preocupa com o futuro? Pois é. E por que ela não se preocupa, né? Aí a gente vai aprender. Deixa eu tomar só um pouquinho de água, gente. Ó, primeiro, quando a gente vai pesquisar o que significa reveste-se, o que é revestir? É vestir de novo. Ou seja, é vestir de algo novo. Ou é revestir, vestir novamente. Se você já se veste de algo bom, você renova, né? Você renova. E se você não estava revestida de algo que é bom, bom dia, Lu! Aí você troca as vestes. Olha só. Troca as vestes. Aí, quais são as vestes dessa mulher sábia? Da mulher sábia? Ela reveste-se de força e dignidade. Olha só. Quando fala dignidade, me lembra assim, digna. E quando a gente vai pesquisar também, fala isso, né? Qualidade de digna. E essa mulher sábia é digna de quê? A gente viu em Provérbios 31 e 11 que ela é digna de confiança. A gente viu que ela tem muito valor no versículo 10. A gente viu em outros várias características dela. Então, do que ela é digna? Ela é digna de honra, ela é digna de confiança, ela é digna de respeito. Por que ela é digna de honra? Porque ela é humilde. Por que ela é digna de respeito? Porque ela respeita. Por que ela é digna de confiança? Porque ela acredita, ela apoia. Ó. Aí a gente vai falar sobre a força. Que essa aqui, a gente bate muito nessa tecla. Assim, a gente fala bastante, né? Foca, porque a força não é simplesmente uma força física. Agora, a força da mulher, ela se externiza, vem pra fora. No nosso físico mesmo, que a gente consegue, e a gente consegue lidar com várias coisas. Por exemplo, eu acho que é 1 Coríntios 13, né? Bom dia, bom dia. Que fala sobre o amor tudo crê, o amor tudo... Tem essa parte assim, o amor tudo suporta.
E esse tudo suporta. Eu perguntei para Deus, né? Eu falei assim: como assim? Por exemplo, a gente vai suportar ser maltratada e ficar calada, coisa assim, né? Ele falou: não. O amor tudo suporta, o que significa? É que eu sei sobre o amor e com ele eu sei lidar com as situações, com as circunstâncias. Então eu suporto ela, vencendo elas, ultrapassando essas barreiras. Por isso que a gente tudo suporta, porque no amor a gente encontra o caminho de solução. Quando a gente está no amor, que o amor é Cristo, Deus, e a gente age em amor, a gente consegue resolver. Então, há força nisso. Então, olha só. O que é a força, né? É aquilo que vai trazer movimento. É o que está sendo a base da minha força. É aquilo que traz movimento e o que está sendo a base da minha força. Quando a gente lembra força física, vai empurrar alguma coisa, segurar alguma coisa, né? Então tá fazendo um movimento, tá tendo uma ação, né? E o que está sendo a base da nossa força? Aí agora que a gente vai entrar na parte, uma das partes mais importantes desse versículo. Aí eu quero falar sobre que a força ela sustenta, né? A força é a base. E quem é essa força? Nossa força é o Senhor. Salmos. Então, quem é a nossa força? Gente, tudo está em Deus. Tudo está nele. Então a gente encontra as respostas nele e dentro de nós. Ó, Salmos 28:7. Aí eu vou repetir que a gente já falou em outra live, mas só pra gente relembrar. Que a nossa força é o Senhor. Olha como tá. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Olha só. Ele salta de prazer, ele se alegra. E aqui no versículo de hoje, de Provérbios 31, fala sobre que ela não se preocupa e ela sorri diante do futuro, na outra versão. Então, olha só. E qual é essa força? Como encontrar essa força? E é uma força feminina. Aí eu vou ler aqui para vocês. Efésios. Cadê? Efésios 6:10. É a armadura de Deus. Olha. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha só. Vistam toda a armadura de Deus. Que armaduras são essas, né? E para que a gente vestir? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Dentro do lar fica uma disputa, né? Muitas vezes a gente faz isso. E o que está acontecendo muito isso? Há uma disputa entre poder ali, entre o marido e a mulher. E fora, mulheres lutando uma contra a outra. Mas a nossa luta, olha só, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não sei se vocês sabem, a gente é o quê? A gente imagina assim, que nós somos como a representação do Espírito Santo aqui na Terra. E qual é a nossa luta? É contra o quê? O espiritual. Então, se a gente se alimenta da palavra, a gente está alimentando o nosso espírito e a gente está nos fortalecendo e colocando, nos armando com vestes, com armaduras de Deus. Olha só, vistam toda a armadura de Deus. Então, assim, a gente alimentando o nosso espírito, a gente vai estar nos revestindo com as armaduras de Deus. E quais são essas armaduras? A gente vai chegar lá.
Ó, e fala aqui, ó, contra. Sim, a nossa luta não é contra seres humanos, né? Mas contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. E aqui, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou trazer aqui que existe. Eu não lembro do versículo agora, os versículos, né, na verdade. Mas existem 3 céus, né? Esse que a gente vê. Tem o segundo céu. Aí eu não sei agora a ordem, se o primeiro é o de cima ou é o contrário. Mas enfim, é o terceiro. Acho que o primeiro é o nosso, tem o segundo e tem o terceiro céu. O terceiro céu é onde é o trono de Deus, né? Onde ele está. E o segundo são as regiões celestiais, das potestades, né? Aqui, onde tem forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, é onde está o mundo espiritual do mal, vamos falar assim, as potestades. E aqui, nesse aqui, é o que a gente está vendo. Então, imagine aí. Uma vez eu falei isso e agora eu tô lembrando, né? Faz muito tempo. Que a gente, quando ora, imagine assim, ó, a nossa oração passando. Ela passa pelo segundo céu para chegar no terceiro. E às vezes o diabo faz assim, ó. Você acha mesmo que ele vai ouvir essa oração sua? Você acha mesmo que você é digna de ser ouvida? Ah, você acha mesmo que ele vai cumprir isso aí, vai atender a sua oração? O diabo fica colocando várias coisas no nosso pensamento, né? E muitas vezes a gente acaba desistindo. Aí às vezes a gente não ouve, com tantas vozes, né? Com tantas coisas ao nosso redor. Aí a gente não ouve a resposta da nossa carta, da nossa oração, como se fosse uma carta indo para lá, né? Imagina aí. Então, às vezes a gente desiste. Só que a gente não foi feita para desistir. A mulher sábia, ela não desiste. Então, imaginei aí, né, os 3 céus. Bom dia! E eu vou falar um código sobre esse não desistir, que é o seguinte. Um dia eu comecei, tava no início, né, da maior dor que eu já passei em toda a minha vida. Sabe, eu cheguei num êxtase de dor, assim. Porque as nossas dores vão se repetindo, né? E cada vez ela se repete com mais intensidade. Enquanto a gente não olha e não resolve. Então eu cheguei nesse auge. E, gente, aí eu falei assim pra Deus. Com alguns meses, né? Aí eu falei assim, eu não aguento mais. E eu falei pra ele que eu tava desistindo. Só que antes ele tinha falado pra mim assim, paciência, paciência. E eu falei assim, ai, não dá não. Não aguento não. Enfim. Aí eu estava doendo muito. Gente, naquela oração, aí eu me ajoelhei. Tava sentada, né, chorando, falando com Deus. Aí eu me ajoelhei e falei pra ele isso. E eu chorando, chorando, com os olhos fechados, né? Ele me trouxe uma visão de Jesus carregando a cruz. E naquela hora, eu fiz assim, meu Deus. E continuei vendo, né? Pra ver o que acontecia. E daí, Jesus, ele tava com a cruz, carregando a cruz, e ele fazia assim, ó. Tipo que tava pesado, né? Tava doendo. Só que ele não desistia. Aí Deus Pai, ele falava assim ao meu coração. Tá vendo? Que ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desistiu, né? Aí, e sabe por que ele não desiste? Aí ele falou assim: olhe pro futuro e veja se o resultado de não desistir vale a pena. Aí eu chorando falei: vale a pena. Aí ele falou assim: pois é, Jesus não desistiu, sabe por quê? Porque você também valia a pena. Nossa. Aí eu falei assim: meu Deus. Ele falou assim: você foi o propósito dele ali. Por isso que ele não desistiu, porque você valia a pena. E você vale a pena. Então, se inspire em Jesus. Você consegue, você dá conta sim. E você não tá só, eu tô aqui. A gente vai conseguir. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ele falou assim, lembre de não desistir.
Nossa, quando eu lembro desse momento, meu Deus. Aí, gente, eu saí colocando post-it em vários lugares. Lembrar de não desistir, lembrar de não desistir. Porque a minha vontade era desistir. Aí eu falei assim, eu preciso lembrar de não desistir. Aí eu sempre lembrava do que Jesus fez por mim. E que valia a pena o resultado. Aí ali eu peguei um código, né? E eu vim perceber depois que a mulher sábia, ela não desiste. E ela começa a não desistindo de si. Ela começa a se cuidar, a se olhar, a se amar. E como fazer isso? A gente precisa saber quem a gente é. E é o que a gente tá aprendendo aqui, né? Então, eu fui descobrindo no caminho que eu sou uma mulher sábia. E que outra coisa, ele falou assim, em outro momento, né? Depois de mais ou menos um ano, eu falei assim, aí eu tava no culto e veio a visão novamente, só que naquele momento foi com os olhos abertos, né? Eu falei assim, meu Deus. Aí veio novamente aquela visão, Jesus carregando a cruz. Só que tava diferente. O semblante dele não tava mais, sabe, aquele, ai, tá pesado. Não, ele já começou a sorrir, mesmo com a boca fechada ainda, né? Ele fazia assim, ó, com os olhos fechados, carregando a cruz. Ele já tava chegando mais perto. E na hora que eu tinha acabado de pensar assim, nossa, tem mais ou menos um ano que eu falei pra Deus que eu não ia aguentar e tô aqui de pé, glória a Deus. Aí veio a visão, né? E ele falou assim, ó, o propósito, sabe o que a gente consegue? Porque o propósito é maior que a dor. Por isso, vale muito a pena, né? A gente seguir, a gente persistir naquilo que o Senhor nos entregou, naquilo que é nosso, naquilo que o Senhor ama. Então vale a pena. A dor que a gente passa, a dor que a gente sente no processo, não vai ser tão pequena diante do propósito alcançado, que a gente não vai nem lembrar com dor, né? A gente vai chegar lá, porque a gente desfruta no processo, a gente aprende e chega lá e comemora. E a gente não vai chegar ainda doente, a gente chega curada, né? Então, que eu falei, né? A gente não foi feita para desistir. Jesus, ele não desistiu. A gente aprende com ele. E do que ele não desistiu? A gente não se apega ao pecado. A gente não se apega ao que é ruim. Mas aos princípios, a gente não foi feita para desistir de princípios. A gente não foi feita para desistir da nossa família, da aliança. A gente não foi feita para... Ai, deixa eu colocar aqui no silencioso. A gente não foi feita para desistir de princípios. Não foi feita para desistir do reino, de nós. Ó, aí continuando o versículo de Efésios 6, que é a partir do 9, né, do 10, aí eu vou ler agora o 13. Por isso, olha só, para a gente fortalecer a nossa força, porque a nossa força vem dele, né? Então, a nossa própria força não é forte, é fraca. Então, para nos fortalecer, é preciso vestir toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ó, 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E a gente falou um pouquinho ontem, né? Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Olha só, gente. Além disso, usem o escudo da fé. Olha só, quando fala o cinto da verdade, a verdade é a palavra. Ela que traz a verdade. E essa verdade nos liberta da escravidão. Eu já falei em alguns momentos que a gente é uma rainha, mas muitas vezes com atitude de escrava. Como a gente está se vestindo? Que vestes a gente está tendo, está usando? É com trapo? Não, rainha não usa isso. Rainha usa vestes nobres, de realeza. Então, cinto da verdade. Imagine aí, gente, a mulher bela tem um guarda-roupa de virtudes.
E o que é que tem nesse guarda-roupa seu? Tem cinto da verdade? Você tem vestido a couraça da justiça? E justiça é o quê? Ajustar. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E esse evangelho da paz, quando fala sobre paz, essa é uma característica também dos frutos do Espírito, né? E eu vou falar deles para vocês aqui. Além disso, usem o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, o que é fé? Fé é a gente acreditar mesmo sem ver. Se Deus fala, por exemplo, que Ele ama a família o casamento, né, o seu primeiro amor, né, o seu casamento é uma aliança e que você fez mediante Deus, se apresentando, né, diante dele. Então ele ama a família. Ai, mas eu não sei se Deus quer. Ele quer. Agora, como você vai agir é outra história. Você precisa aprender a ser mulher sábia, mulher feminina. Aí o que é que você faz? Você já visualiza o resultado. E quando você visualiza o resultado, você começa a aumentar a sua fé, a sua confiança. Você começa a crer e falar assim, nossa, é possível. E você começa a caminhar de acordo com isso. Ou seja, suas ações, elas vão ser de acordo com essa fé, com o que você está acreditando. Então, além disso, usem o escudo da fé. O escudo, né, vem aqui. Então, a forma de você se proteger e, né, ir para cima, resolver, é com a fé, porque você acredita. Então, isso fortalece você. Com o qual vocês poderão... Aí, outra coisa, que às vezes o Senhor fala ao nosso coração algo e muitas vezes outras pessoas não sabem, não estão conectadas, né? E fala assim, nossa... Aí eu vou trazer o exemplo do casamento porque a gente tá falando muito sobre o contexto, né? Nossa, esse casamento aí, menino, ele não te merece. Ah, nossa, parte para outra. Mulher vai viver, mulher vai viver. Tem uma frase que o povo costuma dizer, né? É tipo, vai viver mesmo. Ou vai buscar o teu melhor e vai isso, vai aquilo. Só que quando a gente sabe, tem a certeza no nosso coração, o que Deus fala, a gente fala assim, não, isso não é uma fala de Deus. Ele não falou isso. Então você não faz. Uma vez, uma pessoa falou pra mim, né, algo que era contraditório ao que a palavra fala. E foi algo que ela fez. Aí eu falei assim, eu fiz assim, a minha história é a minha história. Eu não quero repetir a história de ninguém. Ela escolheu. E tá tudo bem. Escolha dela, né? Ela vai ter também os frutos que ela vai colher. E o que eu escolho? Eu escolho viver o que Deus fala pra mim viver. E outra coisa, a dor aqui que a gente passa, gente, no máximo a gente tem 120 anos. O que são 120 anos diante da eternidade? Que não tem dor. Só coisa boa. E ainda mais a presença de Deus. Lá só tem maravilhas. Um dia eu assisti uma criança, ela sonhou. E ela sonhou com um reino. Porque tem um reino, paraíso, né? Ela sonhou com um reino. E ela acordou de madrugada, né? Chorando. Aí chamou a mãe dela. Aí os pais, né, acordaram. Perguntaram o que foi, filha. E eles começaram... a partir do momento, eles gravaram. Ela falando. Gente, foi tão forte aquele vídeo. Ela teve a revelação. Ela acessou o céu, né? O reino.
E lá ela disse que um homem sentado numa cadeira bem grande, ela chorando contando isso, uma cadeira de ouro. Eu acho que ela tinha, eu não sei se ela tinha uns 10 anos, essa menina, ou um pouquinho mais, 11 anos, acho que no máximo. Aí ela falou que tinha um homem, né, bem grande, com cabelo grande, e ela ficava passando a mão no cabelo dele, numa cadeira enorme de ouro. Aí essa menina, ela falou, uma cadeira de ouro, um homem grande, com cabelos longos, e ela passava a mão. Amém. Ela passava a mão no cabelo dele. E de repente, ela disse que ele pegou ela e colocou no colo. Quando ela falou isso, ela chorava tanto que ela soluçava, né, no vídeo. Aí ela falou que ele pegou ela, colocou ela no colo e depois abraçou ela, ou seja, trouxe ela para os braços dele. Ela disse que ela falou assim: "Mãe, eu não sentia dor, mãe. Eu não sentia tristeza. Eu não sentia nada. Eu só me sentia segura, tão protegida nos braços dele." Gente, eu nunca esqueci desse sonho. E sempre quando eu ouço assim, se entregue aos braços do pai, lance, né, sobre o colo dele. Eu lembro dessa cena. Porque assim, eu imaginei, né? Quando eu ouvi ela contando, eu fiquei imaginando. Aí, você viu? É lindo, né? Muito lindo. É muito lindo. Eu chorei tanto, 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 meu Deus. Eu fiquei imaginando a cena quando ela tava contando. Se eu encontrar, eu coloco aqui nos stories pra vocês. Faz muito tempo que eu vi. Aí, ela falou assim, que ela foi, mãe, eu não sentia dor, mãe. Eu não sentia sofrimento, nada. Bom dia, Pamela. Eu só sentia. Eu me sentia protegida. Eu só me sentia protegida, mãe. Aí ela fez assim, mãe, eu quero ficar lá, eu quero ficar com ele. Aí a mãe ficou até meio que desesperada, né? Ela falou assim, não, filha, agora não, tem o papai, tem a mamãe aqui. Ela falando, né? Ela não queria. Aham, tá vendo? Ela não queria voltar mais, gente, pra aqui. Ela queria ficar lá com ele, com Deus. E era Deus Pai, né? Nossa, só de lembrar, dá uma vontade de chorar. Quão poderoso isso é. Ela falou que estava dentro dos braços dele e não ficava nada a parte dela de fora, né? Nada, porque os braços dele e as mãos, assim, tudo dele protegia ela toda. E ela falando, né? Eu tava protegida. Gente, foi muito forte. É muito forte esse vídeo, mas é muito lindo. Então, assim, é a gente, né, nos braços dele, a gente tá ali protegida. E não importa o que falem, a gente pode se lançar aos braços dele. Imagina aí você nos braços dele. Então, espiritualmente, você vai sim estar lá e vai receber, né, essa força. Principalmente a gente, né? A mulher ela tem essa maior, como é que falo? Facilidade não, né? Mas enfim, vocês estão entendendo, né? A gente tem mais aguçado isso, né? O espiritual. Aí, ó. Cadê? Onde foi que. O 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O 17. Usem o capacete da salvação e a couraça. Cadê? O capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha só, falando sobre o Espírito novamente. E aqui sempre fala, tá vendo? Sobre o Espírito. A nossa luta é contra o mundo espiritual. E para isso a gente precisa alimentar o nosso espírito. E aí o nosso espírito governar sobre a nossa alma ser curada e ela curada governar sobre o nosso corpo. Por isso que quando o espírito governa sobre a nossa alma, a gente vai se curando, vai limpando nosso coração. A gente vai se curando e curadas, a gente vai exercer ações saudáveis, boas ações a gente vai ter. Consequentemente, bons frutos. Ó,
Cadê? O 17. Use o capacete da salvação e a couraça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Olha a nossa espada. É a palavra. Gente, é verdade. Tem um versículo que fala que a palavra é como uma espada de 2 gumes, né? Ou seja, ela entra, penetra até a divisão da alma. Olha só, não sei nem que versículo é esse. Mas olha só, que poderosa a palavra é. Meu Deus. Ela é uma espada que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Eu só vou ler isso aqui que é o 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Olha só. Por todos os santos, perseverem na oração. Então a gente não foi feita para desistir. A gente não se apega às regras, ou que é princípio. Não. A gente não se apega a erro. A gente não se apega a essas coisas. Mas a princípios, a gente sim, não foi feito para desistir. A gente se apega. Então, lendo esse texto, né, muito rico, maravilhoso, a gente entende que a nossa força é a espiritual e que a gente precisa buscar. E a gente encontra onde? Em Efésios 6, a partir do 10 até... eu li até o 18. Então, olha só. O que a gente tá tendo, né, dentro do nosso guarda-roupa? Que vestes são essas que a gente tá tendo no nosso guarda-roupa? A mulher sábia, a mulher real, nobre, a rainha, ela tem essas vestes aqui. Ela tem a justiça, ela tem a verdade, ela tem a fé. Olha só quantas vestes lindas. Isso embeleza, né? Nos embeleza. Ela tem a palavra como espada. Ela tem, eu já falei, a fé, né? Enfim. Ela tem essas armaduras, ela tem essas vestes. E que a gente esteja exercendo principalmente a verdade, né? Não a mentira. Porque quando a gente se veste da mentira, como é isso? A gente tá se vestindo de uma mulher tola. E ali tem vestes dentro do guarda-roupa de uma mulher que tá acreditando ser tola. Tem vestes, ou seja, ações tolas. Mas a gente não. A gente, como mulher sábia, a gente tem vestes sábias, vestes nobres, né? E a gente vê aqui nossas vestes citadas em Efésios 6. Aí, agora a gente vai para... Eu já falei sobre a nossa força feminina. E eu quero ler... Eu quero ler sobre... Cadê? Os frutos do Espírito. Gente. Efésios... Cadê? 5 e 22. Olha só. Que lindo. Que lindo. Que é... Cadê? Deixa eu ver aqui, gente. Eu tô aqui em outro, peraí. Efésios... é tão bom ler, né? A Bíblia. Se alimentar da palavra. Cadê? Efésios não, Gálatas, né? Gálatas 5:22. Aí aqui fala. Os frutos do Espírito, amor, alegria. Lembra que no final desse versículo de Provérbios 31 e o versículo 25, fala o quê? Que ela ri diante do futuro. É um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor. A gente vai aprender um pouquinho sobre o amor amanhã. Alegria, paz. Lembra de uma das couraças, uma das vestes é a paz? E paz não é a ausência de guerra, né? A paz é a gente sentir, é a gente descansar em meio à guerra. E quando a gente descansa, é porque a gente tem alguém que a gente confia
E é porque a gente tá fazendo a nossa parte. E a gente acredita no outro, que o outro vai fazer. E esse outro, que não é a gente vai pensar em quem? Em Deus. Então, se a gente descansar nele, é porque a gente confia nele. Mas se a gente fica o tempo todo preocupada, ansiosa, é porque você não está confiando. Ah, mas eu confio nele sim. Não confia. As nossas ações falam. Mas se você descansa, é porque você está confiando. E vai trabalhando. Davi tem um versículo que ele fala assim: Senhor, eu confio em ti. Gente, eu ficava ansiosa, eu ficava querendo estar no controle da situação, ficava com muita ansiedade, preocupada. Quando eu encontrei esse versículo, coloquei assim, ó, pá, num post-it, né? E ficava declarando todos os dias. Eu falava assim: Senhor, eu confio em ti. Quando vinha a preocupação, eu falava: Senhor, eu confio em ti, até eu convencer o meu coração dessa verdade. Porque ele é confiável. Imagina, se a gente como ser humano é digno de confiança, imagina Deus. A gente falho, né? É digno de confiança, imagina Deus que é perfeito. Então, sim, ele é digno de confiança. O outro fruto do Espírito é a paciência. Olha só, a paciência de, por exemplo, quando a gente está aprendendo as coisas, às vezes a gente quer impor, né? Mas não é impondo. Isso, impor é desrespeito, é desrespeitoso. E essa mulher sábia, ela é respeitada. E se ela é respeitada é porque ela respeita. Deixa eu ver o outro aqui. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza. Olha, isso não é uma característica feminina? Delicadeza. Gente, se vocês pegarem códigos, eu falei isso no início, né? Podem escrever aqui e eu vou colocar fixado. Olha esse aí, né? Que eu quero ver, né? Pra gente interagir e eu também aprender com vocês qual o código que o Senhor tá colocando no seu coração. Aí o outro é bondade. E a bondade, a gente lembra do quê? Da generosidade. E generosidade não é sentir dó, é transbordar. Você se encheu tanto, né, do Senhor que consegue transbordar. Fidelidade. A gente lembra uma das que a gente pode trabalhar esse fruto do Espírito na aliança. E a primeira aliança que a gente faz, eu repito aqui, é a com Deus, né? E quando a gente faz a primeira aliança com Deus, a gente lembra de quê? De temer ao Senhor. Ou seja, um respeito sublime, né? Temer ao Senhor é um respeito sublime. Então a gente teme a Ele. E temer a gente obedece. Quando a gente teme, a gente obedece. E obedecendo, vai obedecer o quê? Os princípios. E um deles é a aliança. Aí entra aqui. Fidelidade. A mansidão é outro fruto do Espírito. Ai, mas eu sou muito brava. Não, você está. Mas isso não faz parte da sua essência. Você se tornou assim por causa das circunstâncias. Mas você pode desconstruir treinando todos os dias. Pode desconstruir essa veste da mentira. A mansidão, sim, está na sua identidade. Então, trabalhe isso. Declare sobre a sua vida. Eu sou mansa. Declare os frutos do Espírito sobre você. E o último citado, né, é o domínio próprio, ou seja, o autogoverno. Você governa sobre suas emoções. Você não fala o que... eu falo o que dá na telha, né? O que vem, eu falo. Eu não guardo, não. Eu não levo o desaforo para casa. Eu falo a verdade mesmo, assim, na cara. A gente precisa ser verdadeira. A gente fala, dá um conselho quando é solicitado. E a gente precisa aprender a falar com amor. Com respeito. Não é todo jeito que a gente chega e vai falar. Agora, se você falou com amor e com respeito e ainda assim a pessoa se doeu, sabe? Ficou naquela vítima, aí já é questão dela. Você fez a sua parte, né? Um dia ela vai voltar. Talvez sim, talvez não. Se ela reconhecer, né?
Pronto. Aí, dito esses frutos do Espírito, aí eu escrevi aqui, ó, onde você está investindo ou, né, se alimentando, prevalece. É tipo assim, se eu tô assistindo jornal, que só passa notícia ruim, que matou não sei quem, que abusou não sei de quem, o que é que você tá alimentando? Você não tá alimentando seu espírito com essas notícias ruins. E muito menos alimentando de uma forma boa as outras pessoas quando você passa essas notícias. Mas na palavra a gente se alimenta da verdade. Ah, mas eu gosto para mim saber o que está acontecendo. Você vai resolver alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa? Não, só vai ficar falando, reclamando, julgando. Então, onde você investe, onde você alimenta, prevalece. Se você se relaciona com isso, aquilo, você dá voz para aquilo. Mas se você se relaciona com a palavra, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai dar ouvidos à voz dele. E dando ouvido à voz dele, a gente vai obedecer. E dá certo. Às vezes a pessoa, eu acho que foi ontem, não sei se foi ontem, que eu ouvi assim, que uma pessoa, uma mulher, né? Ela fazendo live, gente. E tinha muita gente assistindo ela. E eu sempre tenho um cuidado assim de que Deus fala através de mim. E eu só vou, pelo Senhor e é pra ti, porque eu só vou contigo, né? Eu não quero falar nada de mim. Mas o que o Senhor quer entregar, eu tô aqui pra falar. Porque Ele faz através da nossa vida. E a gente vai prestar contas diante de Deus tudo que a gente faz e o que a gente não faz que foi entregue pra gente fazer. Então eu vou prestar contas diante de Deus sobre isso. Então o que é que eu tô... quais são as minhas ações? O que é que eu tô falando? Que verdade eu tô trazendo? É uma verdade falsa? Que é tipo assim, a verdade com máscara, né? É uma verdade falsa? Ou é a verdade, o fato, que é Deus? Aí ontem, aí eu vi na live, que eu acho que foi ontem. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. Ela falou assim, ai, mas se eu parar, eu fico doente. Até aí tudo bem, né? Só que o trabalho dela, ela fala assim, ó, que vai... E ela chega a falar assim com a boca cheia. Ela nem sabe quem ela é, né? Infelizmente. E tá influenciando outras pessoas a isso também. Ela falou que aí vai pra roça, pega o peso, carrega não sei o quê, faz um monte de coisa. Muita força física ela faz. E aí eu falei assim, meu Deus. E tem muita gente que acha bonito estar nesse lugar, né? Mas não sabe o quanto é belo ser feminina. E estar desse lado. Elas não sabem o quanto é bom ser feminina. Elas, e daí, sofrem, carregam peso, engordam também. Porque quando a gente engorda, tá falando, a nossa alma, né? Tá falando algo. E muitas vezes eu tô carregando muito peso. E vem para o corpo. Às vezes é para querer... É uma defesa, né? Do feminino. Sei lá, se a pessoa já foi abusada, por exemplo, ela engorda por quê? Quando a gente tá bem alinhadinha, e alinhada que eu falo não tá acima do peso, quando a gente tá bem e alinhada no sentido de o nosso emocional tá bem, a gente tá bem com o nosso corpo, a gente tá saudável, a gente vai estar atraente e a gente também vai gostar de se relacionar. Mas quando a gente sofreu um abuso, alguma coisa assim, a gente começa a engordar. Para si, é uma forma de se esconder. Olha só. E uma das características dessa mulher de ontem é essa. Eu falei assim, ela tá carregando peso que não é dela. E é desnecessário. E é escolha dela, inconscientemente, mas é escolha dela. Então, olha, que presente, né? A gente tá aqui aprendendo com essa mulher que por anos
vem ensinando, né? Através da palavra. E a gente pode ser apenas mulher, feminina. Foi assim que Deus fez a gente para ser. E nossa força não está na força física, mas está na força espiritual, no espírito, na nossa alma. Imagina, a gente tem um poder, tem uma força muito grande de influência. Então, para que a gente está influenciando? Então, onde a gente está investindo, prevalece. E quando o Espírito governa as nossas vidas, ele produz esses frutos, né, do Espírito. Aí agora, na outra versão tá assim, ó. A força e a honra, o respeito, são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Aí, voltando na força, ela está na sua obediência, ou seja, a nossa força está na nossa obediência, que é temer ao Senhor. Quando a gente teme, a gente obedece e está na verdade. E sobre honra, quando fala sobre dignidade, a gente lembra sobre digna de honra, digna de humildade. Então eu vou trazer algumas características que a gente é digna, a mulher sábia é digna. Provérbios 18:12 fala assim, ó. A gente é digna de honra, né? Então, para ser honrada, o que a gente precisa fazer? Ser humilde. Aí olha esse versículo. Provérbios 18:12. A arrogância ou egoísmo precede a destruição. Olha só. Então, a mulher tola, ela está arrogante e egoísta, porque é a tola que destrói, não é isso? Então, a arrogância ou egoísmo precede a destruição, E a humildade antecede ou vem antes da honra. A humildade precede ou antecede a honra. E Provérbios 15:33 fala sobre isso também. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Olha só, 2 versículos que falam sobre a mesma coisa. Então, se a gente não foi honrada ainda, é porque a gente estava num pedestal, né? É porque a gente estava arrogante. É porque a gente estava egoísta. Só que a gente não é isso. Então, declare. Um dia eu estava na célula, culto, né? Aí, tava pregando sobre humildade. Aí, quando foi no final, aí eu falei assim, eu quero falar. Aí eu falei assim, quem somos nós? Imagem e semelhança do Criador. Deus, ele é arrogante? Ele é egoísta? Não. Então, eu também não sou. Então, o que eu sou? Quem eu sou? Faz parte da minha identidade a humildade. Então, eu sou humilde. Ainda que eu não esteja sendo. Mas eu aprendo e sou. Entende? Então, a gente sim é humilde. Só que às vezes a gente não sabe ser, às vezes a gente não tá sendo, a gente tá indo num pedestal. Às vezes é até o pedestal de boazinha, que a gente acha que não é. Mas isso é arrogância, boazinha. A gente tá desagradando a Deus, agradando a todo mundo, menos a Deus. E a gente se desagrada. Porque tem coisas que a gente quer falar não, e a gente não fala. Por quê? Pra agradar o outro. A força e a honra são os seus vestidos. Ou seja, a honra, a dignidade são os seus vestidos, né? E o que é vestido? Deixa eu ver aqui onde que eu escrevi. O que é vestido? Peça é uma peça geralmente usada por mulheres. Antigamente eu não sei se chamava vestido, né? Mas eu acho que os homens usavam também. E parece, eu não tenho certeza, que o que diferenciava era o cinto, né? O homem e a mulher. Aí geralmente é uma peça feminina. Aí o que a gente lembra, né? Quando a gente fala sobre vestido, a gente lembra de veste. E as vestes aqui são nossas ações.
E essas ações vão gerar os resultados. Então, que resultados a gente está tendo? A gente avalia. Ó, se a gente veste, se a gente se veste com a roupa da humildade, a gente vai colher honra. Então, quando usamos novas vestes, quando a gente está em uma nova fase, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo do filho pródigo. Quando ele voltou para casa, ele recebeu vestes novas, não foi? Então, quando a gente se converte a Cristo, quando a gente se entrega, a gente precisa se vestir de vestes novas. E eu não falo nem a veste física, mas as vestes espirituais. E a gente muda, né? Internamente, a gente vai haver uma transformação. E aí o Espírito Santo vai tocando, vai transformando tudo aqui dentro e trazendo a verdade sobre nós. E aí a gente vai desenvolvendo os frutos do Espírito. Então a gente precisa abrir mão do velho para que o novo chegue. A gente precisa abrir mão da arrogância para que a humildade prevaleça. A gente precisa abrir mão da mentira para que a verdade prevaleça. E não só através das nossas palavras, mas principalmente a verdade prevaleça através das nossas ações. São elas que falam. Então, a outra coisa, né? A gente precisa abrir mão da escravidão para que a realeza prevaleça. A gente precisa abrir mão das doenças, das feridas, para que vida, para que cura e a vida ela prevaleça em nós. E a gente se vestindo com essas vestes reais, de realeza, a gente vai gerar vida e vai fazer bem todos os dias ao nosso marido, à nossa família e ao próximo. E quando fala sobre que ela não se preocupa, o que é se preocupar? É você se pré-ocupar, ou seja, antecipar uma ocupação desnecessária naquele momento. Principalmente quando a gente não tem foco, né? Quando a gente quer fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, faz uma lista enorme, não dá conta, você fica ansiosa. Então você fica naquela ansiedade e vai ficar doente. Mas a mulher sábia, não. Por quê? Ela não se preocupa. Porque ela não se antecipa em coisas que não faz sentido naquele momento. Mas do contrário de se preocupar, ela se organiza, ela planeja. E quando ela faz a parte dela, ela confia que Deus faz a dele. Ela descansa. Por isso que é a paz. Por isso que ela sorri diante do futuro. Sabe por quê? Porque no futuro ela sabe quem ela tem. Ela sabe que no futuro tem Deus. Ela sabe que no futuro também tem o céu. Olha só. Então, como? Por que se preocupar? Ela está no presente e não no futuro. Ela vive o presente e ela está presente no presente. Ela desfruta do hoje. Aí, ela não se ocupa, né, antecipadamente. Bom dia, Simone. Bom dia. Outra coisa também. Quem vive preocupado fica antecipando, não está no presente, fica no futuro, vivendo o futuro, que nem ela não sabe nem se vai chegar lá. Outra coisa, a preocupação é muito daquelas pessoas que querem estar no controle de tudo, inclusive de pessoas. E olha que desrespeito, porque nem Deus ele está nos controlando. Ele não está.
Só que a gente tem possibilidades e limites. Então é a gente mesmo que quebra a cara, cai no buraco. Não é ele que coloca, não. É a gente que vai. Aí quando a gente quer a ajuda dele, a gente pede socorro, ele tá ali. Pra nos orientar, pra nos socorrer, pra nos ajudar. Mas é a gente que se coloca no buraco. Então, tá no controle é tolice. É uma atitude tola. Mas quando a gente abre mão de estar nesse controle, aí a casa tá impecável. Se o marido deixa uma sandália lá de fora, misericórdia. É capaz de derrubar a casa toda, como se a casa só fosse dela. Gente, tá no controle é muito pesado. Larguei mão disso. Aí fica carregando peso, com um monte de dor no corpo, o tempo todo preocupada, o tempo todo pensando, e não sei em que lá, e um monte de coisa, menos no presente. Às vezes a gente desperdiça tanto a nossa vida assim, querem estar no controle de tudo, querem estar no controle do que o marido vai comprar, do que vai deixar de comprar, do que vai fazer, do que vai deixar de fazer, do que gosta, do que não gosta. Misericórdia. Quer controlar o que ele gosta, o que ele não gosta de comer. Isso é controle. Isso é desrespeito com Deus, principalmente. Porque ele falou assim, filhos, né? Para os homens, para os filhos, eu deixo a terra para vocês governarem. E governe sobre a sua vida. Quando ele falou com Pedro, que Pedro falou assim, agora eu não tô lembrada, eu acho que foi em João. Ele falou para Jesus, né? Jesus, e fulano? Eu acho que foi com João. E fulano? Aí Jesus falou assim, o que que você tem a ver, Pedro, com ele? Aí ele falou assim, se eu quiser fazer tal coisa, o que você tem com isso? Eu achei. Olha só, é João 21 e o 21. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Eu acho que era João, né? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Ou seja, Pedro, é da sua conta? A vida dele é da sua conta? E o que eu fizer é da sua conta? Não. Ele falou assim, quanto a você, siga-me. Quanto a você, aprende a viver comigo. Quanto a você, aprende a cuidar da tua vida comigo. Aprende com a palavra, segue-me. Como discípulo, discípulo significa o quê? É aluno. A gente está aprendendo com quem? Com quem sabe. E com excelência, com perfeição, com Jesus. Aí a gente vem para a vida com essa coisa de controle. Gente, se alimentar saudável é muito bom. Você começa se alimentando. Isso vai influenciar. O seu resultado vai influenciar. Não é a sua imposição que vai influenciar. Fazer exercício, cuidar do corpo é muito bom. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito. Aí você quer impor. Tem uma pessoa que ela estava muito no controle, muito no controle. E ela fazia assim, também a casa dela, né? Ela queria manter, gente, e era muito cansativo. Ela trabalhava fora, aí tinha em casa para organizar. Aí depois ela começou a se alimentar melhor. E depois ela começou a caminhar. E ela ficava chamando, mas fora da postura dela, né? Se fosse com humildade, ele teria ido. Mas ela tava fora da postura. Nessa do tá no controle. E ela falava, amor, vamos caminhar, amor. E ele fala assim, ah, não, hoje não. Ele fala, hoje não. Aí, em algumas vezes, eu acredito que ela falava assim, né? E quando é que vai? Ou internamente, ela ficava, né? Muito brava, né? Chateada, porque ela não tava controlando, né? E ele, com a força, né, que ele tem, graças a Deus, ele não foi.
E daí, ele ia perder mais ainda a dignidade dele, né? Ele cedendo o controle dela. Então ia enfraquecendo ainda mais o relacionamento. E quando foi um dia, ela foi aprendendo a postura dela, né? Foi aprendendo, saindo, né? Largando mão desse controle. Gente, tinha dias que ela ficava dormindo e ele, antes de trabalhar bem cedinho, ele ia caminhar. Esse homem teve uma força com a postura dessa mulher. Ele teve uma força de se cuidar, de fazer exercício e ele se alimentar bem também. Ele emagreceu. Gente, isso não tem preço. A gente larga a mão de controle. Querer controlar o tempo que o outro vai fazer as coisas. Deus, em sua perfeição, Ele tem paciência com a gente. Quem é a gente para querer estar no controle? Querer estar controlando as pessoas? E nem tudo a gente tem o governo sobre a situação. Então não adianta a gente querer controlar a situação também. Se está ali diante de nós um possível governo, por exemplo, as nossas emoções, a gente aprende a governar sobre as nossas emoções. Bom dia, Tati. A gente aprende a governar sobre as nossas emoções. A gente aprende sobre governo, sobre a nossa vida. Não é governar o outro. E não é nem governar, controlar mesmo, né? Que a gente, quando tá nesse negócio de controle, aí não dá certo. Quando a gente aprende, a gente quer impor. Mas não é assim que o outro acessa também aquele algo tão bom que você está acessando. Quando a gente aprende, é pra gente aplicar. E depois a gente transborda. A gente fala através das nossas ações. Aí vocês vão ver aqui, ó. 1 Pedro 3 e 1. Olha só. Esposas, sujeitem-se ao vosso marido, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. Se tem uma intenção lá no fundo de querer controlar, de querer ensinar, não vai fluir. A gente precisa aprender isso. A gente precisa respeitar o tempo do outro. Gente, como eu falei ontem na live, a gente passa não sei quantos anos agindo com tolice. A gente quer que o marido, e eu falo aqui o marido porque a gente tá falando com mulheres, né? A gente tá falando uma com a outra. Que o marido mude de uma hora para outra. Meu Deus, que controle é esse? Se a gente quer controlar alguma coisa, a gente faz um equipamento, alguma coisa, compra o controle, faz o controle e fica controlando. É pesado, gente. Isso é muito pesado. A gente precisa largar a mão disso. Fala pro Senhor, eu largo esse achismo, eu largo todo o controle, Senhor. E eu entrego o comando da minha vida ao Senhor. O Senhor não fica me controlando, mas o Senhor está aberto, eu entrego o comando para o Senhor. E o Senhor pode me comandar, me conduzir, que eu vou obedecer e vou realizar. Porque o Senhor não me controla, o Senhor me ama tanto que me deixa escolher. E eu escolho o Senhor, eu escolho te obedecer. Eu escolho viver, vestir as vestes da verdade. Eu escolho desenvolver todos os frutos do Espírito. Me ajuda a conseguir. Eu sei que o Senhor tem paciência. E aos poucos, um pouco de cada vez, eu vou conseguir. E vou ser o teu reflexo aqui na terra. Eu vou ser o reflexo do céu. Eu vou ser a vitrine do céu aqui na terra. Eu quero, Pai, o teu fardo que é leve. Eu quero a tua vontade que é leve. Isso é bom. Isso é viver. Aí a gente vai para o outro. Vamos embora, largar o descontrole, né?
Ó, aí a nossa força, a gente busca essa força é um vigor, né? E a gente, sendo a força, a gente entrega, o marido, ele tem a força, ou seja, ele tem aquela força que sai de nós, que é entregue para ele. E ele recebe porque ele confia o seu coração, o coração dele em nós. E para ele confiar, a gente precisa ser confiável e não ser aquela pessoa crítica, né? Crítica de tudo. Deixa ele também. Aí aqui eu não estou falando de princípios, mas por exemplo, ele quer comprar uma coisa. Aí você vê que não dá certo, mas ele quer, insiste. Deixa. Você fala assim, tá bom, amor. Tem até umas atividades que eu coloquei ontem aqui nos stories, né? Que são formas da gente falar. Então, por exemplo, ele quer fazer alguma coisa, você fala assim, você se responsabiliza por isso? Sim. Você quer muito, é muito importante pra você? Sim. Então tá bom. Faça. Aí quando ele fizer que der errado, você não fica assim, eu sabia que ele... Eu falei. Não, gente, pra quê? Pra que essa arrogância de estar sendo a certa? Sabe o que você fala? Como você fala? Você fala assim, pelo menos você tentou, né, amor? Pelo menos você fez, você foi lá. E se ele errou, gente, ele não é menino. Ele vai saber que errou. E ele pode aprender com o erro dele. Próxima vez ele não erra naquela mesma coisa. Assim como você também não é perfeita. Você erra um bocado. Entende? A gente não é perfeita. E nem vai ser. Se a gente um dia chegasse a essa perfeição, a gente tava nem aqui mais, né? Tá. Aí nessa parte aqui, que ela fala assim, ó. Sim, eu trouxe aqui um. Sobre ainda a preocupação. Deixa eu ler Mateus 25. Ó, Mateus 25 e 34. Olhem só. Mateus, cadê? Não, Mateus 6, 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Ele não fala que não se preocupe com a sua vida, como é que você vai viver. Tipo, preocupada, ai, minha vida aqui, não sei o que. Não, é quanto ao que comer ou que beber. Olhem só. Nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E aqui ele fala fisicamente. Não é a vida mais importante que a comida? Como a gente vive e quais são os alimentos, do que a gente está se alimentando. Então, não é a vida mais importante do que a comida? Ou não é mais importante o corpo do que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ou seja, elas não são racionais, né? São irracionais. Elas são aves. Aí a gente quer a imagem e semelhança dele. E ele provê, né, para elas. E a gente é a imagem e semelhança dele. Será que ele não provê para nós? Será que a gente não tem mais valor que um pássaro? E é até triste, né? Mas as pessoas hoje estão valorizando mais cachorro do que gente. Animal do que gente. Só que a gente tem muito mais valor. A gente tem valor. Muito valor. A gente é a imagem e semelhança dele. Prestem atenção. Quando Deus criou tudo, ele criou tudo. A gente, ele formou. E ele formou com as próprias mãos. Ele fez as coisas, os animais, para nos servir.
Não é que as coisas são escravos, mas ele fez para nos servir. Aí a gente coloca valor em coisas. Então aqui, será que você não tem mais valor do que elas? Do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Olha só. Se você fica preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, e aqui ele fala fisicamente, você vai aumentar horas para você resolver? Isso vai trazer a solução, a preocupação? Não. Só vai trazer ansiedade, só vai trazer doença, só vai trazer uma ambiência pesada, só vai trazer peso para você. Então, vocês, por mais que se preocupe, podem acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Não. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Olha só. Falando de roupa e tecer, né? Que a gente sempre falou esses dias. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, como um dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aí aqui, a vestimenta dele é espiritual. E ele fala que essa é a mais importante. A gente vai chegar lá. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos aquelas pessoas que não foram batizadas, né? Naquela época, ó. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, Deus, ele sabe que a gente precisa. A gente não precisa se preocupar com isso, mas se ocupar em nos alimentar espiritualmente. E o físico é consequência. Se a gente está numa escassez, se a gente está vivendo escasso, se a gente está vivendo numa improdutividade, é porque o nosso espírito não está alimentado com a verdade. Aí o 33 fala assim, ó, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, para que a gente fica preocupado, muito preocupado com o externo, com o físico, mas o principal é o espiritual. É a gente se alimentar da verdade, da palavra, é ela que nos liberta da escravidão. É ela que nos liberta para a gente viver o que o Senhor já disponibilizou para nós. Então, olha que versículo poderoso. Então, no futuro, quem vive hoje não antecipa preocupação, ocupação. Quem vive hoje não se ocupa com o futuro. E por quê? O excesso de futuro é falta de presente. Então, esse presente tá ruim, ou você que não tá observando, né, o que tem bom ali. E outra coisa, se tá ruim, vamos fazer ficar bom. Tem trabalho para hoje. Aí tô finalizando, gente. Eu quero falar aqui sobre o sorrir diante do futuro. Olha só. Ela plantou boas sementes e sabe que vai colher bons frutos, muito bons frutos. Por que ela ri do futuro? Porque ela plantou boas sementes e sabe que vai colher bons frutos. Por que ela ri do futuro? Ela se vestiu de boas roupas, de belas roupas. Ela se alimentou espiritualmente da verdade. Então ela sabe que vai ser o que ela vai gerar com isso. Por que ela ri do futuro? Quem se prepara, quem faz a sua parte,
não se preocupa. Nem tudo é confortável para a gente fazer, né? Mas muitas coisas são necessárias, mesmo sendo desconfortáveis. Só mulheres são autorresponsáveis. Meninas não têm responsabilidade. Porque ela sorri do futuro. Porque o céu, olha só, o futuro quando a gente pensa assim, às vezes a gente tem medo de morrer, né? Só que morrer não é algo ruim. Você está acessando a vida eterna, dependendo das suas ações, né? E aqui no futuro, por que ela descansa? Porque ela ri do futuro. Porque no seu futuro tem o céu. No seu futuro tem Deus. Então ela não se preocupa. Ela está vivendo o que é para ela fazer no hoje. E no futuro tem o céu. Tem algo muito bom. Ela sorri diante do futuro porque ela sente paz em meio à guerra. Ela sabe em quem está com ela. Ela confia nesse que está com ela. Ela confia em Deus. E quem confia em Deus descansa. Porque Deus pode todas as coisas. E ainda que seja impossível aos nossos olhos. Mas para Ele, tudo é possível. Porque ela sorri diante do futuro. Porque ela sabe que o seu futuro com o Senhor é melhor. Também porque nem a morte vai separá-la do amor de Deus. Lembra das 5 virgens? 5 estavam preocupadas, porque não estavam alimentadas com óleo, com azeite. E lembra que a gente falou que o azeite a gente comparou com o Espírito Santo? Então, as outras 5 virgens estavam preparadas. E o noivo chegou e elas estavam ali. Elas não se preocuparam. E uma coisa, um detalhe aqui, a gente pode linkar com a generosidade. É que se ela tivesse dó, aquelas 5 que estavam com... Como é que fala? Tava cheio de azeite, né? A sua... Ai, meu Deus. Esqueci. As 5 sábias, se elas tivessem sentido dó das 5 loucas, elas teriam tirado do seu azeite. Ou seja, nem elas iam e nem as outras iam com o rei. O rei ia chegar e cadê? O noivo chegaria e cadê elas? Então, ela não tirou dela para dar para outra. Quando a gente, na generosidade, quando a gente ajuda, é transbordo. A gente se encheu tanto. Ah, botija. Então, olha só. As 5 sábias, elas não se preocuparam. E elas não dormiram. Dormiram no sentido de se esvaziou e não estava nem aí para encher no hoje. Talvez as outras 5 com a botija vazia, naquele dia ela não encheu e estava ainda com azeite do dia anterior, sei lá. Eu sei que as 5 sábias, prudentes, elas estavam com suas botijas cheias. E o noivo chegou e elas estavam ali. Então elas não se preocuparam. Então a gente precisa encher a nossa botija. A gente precisa se encher do Espírito. A gente precisa se alimentar da verdade. E ativar os frutos do Espírito. Começar a vestir vestes novas. O nosso guarda-roupa precisa estar com roupas de virtudes, de sabedoria, de prudência. Precisa estar com virtudes de nobreza, de realeza.
Sorrir do amanhã. Ah, tem uma questão que, por exemplo, a gente tá passando, né? Na dificuldade, na dor. Então a gente acredita, a gente tem fé que no futuro a gente vai sorrir. Então por que a gente não começa a sorrir de agora? A gente já começa a sorrir de agora. Dá vontade de chorar, a gente chora, depois a gente sorri. A gente tem o costume de falar assim, né? Um dia a gente vai sorrir disso tudo. Então já que um dia vai sorrir, a gente começa a sorrir de hoje. Qual veste, qual ação eu preciso usar para esse momento? Qual ação eu preciso usar para esse momento? Por exemplo, para o marido, naquele momento, às vezes você não precisa falar, mas você ter ação e resultado. Então, para certos momentos eu preciso da palavra, para outros momentos eu preciso apenas da ação. Então a gente precisa saber, porque suas vestes consistem em força e dignidade. Ou seja, é como se ela tivesse ali, ó, o que é que eu vou escolher vestir agora? Para essa ocasião aqui. Quando a gente vai para uma festa, para algum ambiente, a gente não escolhe, né? Que faça sentido com aquele ambiente. Então, a gente pensa assim também, né? Com os nossos filhos, que fruto do Espírito eu preciso exercer agora. Aí a paciência, o amor. Nesse momento, qual veste eu preciso colocar? A minha honra está... Ah, tá. A honra está nas minhas vestes. A veste da humildade, a veste do amor, da alegria, da paz, da paciência, de todos os frutos do Espírito, das vestes da... Como é que fala? Que a gente leu em acho que Efésios, né? Couraça da justiça, as vestes... Vocês estão entendendo, né? Essas vestes aí. E a outra coisa é que a gente precisa ser quem? O reflexo de Cristo, né? Quais características dele tem em nós. Então a gente precisa exercer. E ser o reflexo dele aqui na Terra. Então seja de verdade. Seja você na sua identidade. Não seja uma farsa, não seja uma mentira, não seja outra pessoa. Não tente ser outra pessoa. Não tente agradar as pessoas. Não queira isso. Deus ele já te aprovou. Ele já formou você. Você já está formada. Você não precisa de alguém para dizer o que acha sobre você ou uma situação falar sobre você. Não. Você já está formada. Então não seja uma farsa, não seja uma mentira, não seja uma falsidade, um engano. Bom dia, Regiane. Seja de verdade. Aí eu quero ler aqui algumas frases para você, para a gente finalizar. Ela possui força. Essa força é o vigor. Bom dia, Flor. Ela possui força, e essa força é o vigor, a alegria, o ânimo. Pode perceber, a mulher tem um poder muito grande de influência no ambiente. Quando ela tá chateada, quando ela tá com raiva, quando ela tá... Ai, gente, reclamando o tempo todo. Fica uma ambiência pesada, fica tão horrível. Mas quando é uma mulher alegre, uma mulher leve, ela traz uma ambiência tão boa para aquele lugar, uma sensação tão boa para um ambiente. Gente, quem é que não quer ficar perto de uma mulher assim? Agora me diga, em um ambiente pesado, ninguém quer ficar, não. E eu acho que a mulher tem até dificuldade dela gostar da própria presença. De tão chata que às vezes ela é. Só que a gente não é assim. A gente é doce, é delicada, é amorosa. E isso está na nossa essência. Ai, você falando assim, parece que é algo tão longe. Tá longe porque você passou muitos anos sem ser você. Você passou muitos anos sendo uma farsa, uma mentira. Essa semana eu escutei uma pessoa falando assim: meu Deus, como é que eu vou aprender, né? Tudo sobre rainha, como se comportar. Fiz assim, você aprendeu muitos anos, né? A não ser, a ser uma escrava.
Mas agora você sabe, tem certeza de quem você é. Então vamos lá, exercer sua identidade. E vai ser fácil, porque é natural. Quando a gente desconstrói aquela mentira e começa a treinar a nossa identidade, quem a gente é, fica fácil, fica leve, fica fluido, flui. A gente não coloca a nossa própria força, mas a força dele que há flui, porque a força dele já foi nos formar, foi nos formar. Então a gente já é. Então é só ser. Aí o que tem a frase assim, ó, a pobreza é resistência, né? A riqueza, como é que fala? A pobreza é resistência. Eu esqueci da frase. Mas é tipo, a escravidão é uma resistência à riqueza, à realeza. A escravidão é você resistir, ser real, ser uma rainha. É você querer insistir em ser escrava e rejeitar a identidade de rainha. Olha só. Então, ó, Deus não te fez para desistir. Deus te fez para ser real, ser rainha, ter o seu palácio, a sua família, governar sobre o seu palácio. E ela possui a força que é a força espiritual, que traz os frutos do Espírito, que traz a alegria para o ambiente, paciência, né? Que mais? A delicadeza, a fidelidade, a mansidão, o autogoverno. E, por fim, eu coloquei olha, ela possui força como os jovens e honra como os velhos. Aí tem lá, né, em Provérbios 20 e 29. Então, agora eu quero saber aqui. A gente terminou Provérbios de hoje, graças a Deus. Deixa eu ver. E depois vocês escrevem aí, no caderno de vocês mesmo, qual foi o maior aprendizado de hoje. Porque vocês precisam ter consciência disso e começar a colocar em prática. Quando a gente está fazendo nosso devocional, o ideal é que a gente pegue o versículo que mais nos chamou a atenção e comece a viver ele, sabe, naquele dia. Senão, gente, é só ler. A gente precisa viver o versículo. E as pessoas, tem gente que nunca vão ler a Bíblia, mas vão ler ela em você, quando você está vivendo. Então, qual foi o seu maior aprendizado de hoje? Pode ser mais de um, mas tenha um. E escrevam aí. Tá bom, gente?